pessoal, eu sou Ana Kátia, professora de Geografia, e iremos hoje resolver a prova Enem 2013. Questão número 1. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que uma estepe nua. Já está falando de característica de vegetação. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planuras francas. Ao passo que a outra o afolga, abrevia-lhe o olhar, agride-o e estonteia, enlança-o na trama espinescente e não o atrai. Repulsa com folhas urticantes, com espinho, com os gravetos estalados em lanças, e desdobra-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos retorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontado rijamente no espaço ou estirando-se, flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Ora, ele te dá vários termos daí que você, em geral, numa prova Enem, lendo rápido, acaba gerando uma certa confusão. Mas alguns são principais, alguns termos são principais a analisar uma vegetação. E você vai chegar a essa conclusão. O seu objetivo, ao analisar a vegetação, é perceber que algumas características são marcantes. E essas características são marcantes porque elas são geradas associadas à condição climática. Não tem como estudar a nossa característica de flora, não tem como estudar a análise do ecossistema, do bioma ou da própria vegetação sem você analisar a condição climática. Já vamos comentar, mas de maneira clara, algumas coisas daqui têm que ser muito percebidas pelo aluno, o que você vai conseguir perceber ao final da explicação. Olha, ele te diz aqui que a vegetação tem espinho, ele te diz que é uma árvore sem folhas, ele te diz que tem galhos retorcidos e secos. É uma vegetação com espinho, quase não tem folhas e os galhos são retorcidos e secos. Esse tipo de flora, esse tipo de vegetação é característico, de uma área sertaneja. Uma área, por exemplo, que a gente chama de espaço do sertão nordestino. Ora, como chegar à conclusão que essa vegetação é uma vegetação ligada à condição climática seca, ou seja, um clima que tem baixo índice pluviométrico? Ora, para chegar a essa conclusão, a gente vai de maneira muito singular, de maneira muito reduzida, analisar a condição climática à vegetação. Lembrando que aqui a gente está aprendendo para uma prova Enem, deixando de lado as exceções e trabalhando as características principais que me levam à resposta da questão. Então, quando eu analiso clima e vegetação, eu tenho que lembrar que tem duas grandes variantes do clima importante para a vegetação. O clima ele pode ser chuvoso ou não. O clima pode ser de temperatura alta ou não. A temperatura e o índice pluviométrico, as chuvas, influenciam na característica da vegetação e influenciam no bioma, na interação entre os elementos da natureza. Mas como a gente está trabalhando mais ligado à vegetação, vamos falar vegetação. Ora, imagina que eu estou analisando o clima pensando, em primeiro lugar, em sua temperatura. O clima, eu sei que ele pode ser de temperatura elevada e eu sei que ele pode ser de temperatura baixa. Um clima de temperatura elevada, ele vai me dar um bioma, uma interação, um ecossistema. E vou colocar entre aspas uma vegetação, temperatura elevada de alta
biodiversidade. Quando a gente analisa a área de biodiversidade, a área heterogênea, a gente percebe que ela está associada à área de temperatura elevada. Ora, lugar de destaque no Brasil em biodiversidade, a Amazônia brasileira, complexo amazônico. O complexo amazônico está na linha do Equador. Linha do Equador, a incidência solar é direta. Se eu estou trabalhando a linha do Equador, é uma área de incidência solar direta. Consequentemente, essa área daqui, ó, é uma área de temperatura elevada, o que contribui para a grande biodiversidade. Quanto mais próximo à linha do Equador, a tendência é ter maior temperatura, incidência solar direta. Por outro lado, em área de temperatura mais baixa, eu consigo perceber que a vegetação é uma vegetação mais homogênea, é uma vegetação mais singular, no sentido de quando você analisa o Canadá, fica mais fácil você lembrar pelo Canadá. Quando a gente analisa Canadá, quando a gente vê filmes trabalhando o Natal, Papai Noel, a gente lembra do Canadá e de Pinheiro. Pinheiro é uma vegetação homogênea, uma vegetação característica, por exemplo, do Canadá. Essa vegetação homogênea no Canadá é numa área de temperatura baixa. Filmezinho que aparece Pinheiro. Quando o filme mostra o Pinheiro, em geral ele mostra junto com neve. Ele tenta mostrar pra gente que é uma vegetação de temperatura baixa. Então, a temperatura baixa faz a vegetação ser mais homogênea. Logo, nas áreas mais próximas ao polo, eu tenho uma vegetação mais homogênea. Nas áreas mais próximas à linha do Equador, eu tenho uma vegetação mais heterogênea. Além de analisar o clima mais em relação à vegetação pela temperatura, a gente pode também analisar o clima relacionado à chuva, ao índice pluviométrico. Ora, se eu for analisar o índice pluviométrico, eu tenho isso daqui, olha. O clima, ele pode ser um clima que tem por característica ter chuvas constantes. Repara que em geografia, não necessariamente a gente usa a palavra com o significado direto de português. Constante pra gente, chuvas constantes no clima, são chuvas em todas as estações e não em todos os dias. Então, quando eu falo que o clima é um clima que tem chuvas constantes, eu estou dizendo, olha, não tem nenhuma estação marcada pela seca. Em todas as estações, eu consigo perceber um índice pluviométrico. Quando eu tenho essas chuvas constantes, eu consigo perceber que a minha vegetação consegue chegar a uma altura considerável. Ela é arbórea. Quando eu estou em clima em que tem pelo menos uma estação seca marcante, a tendência é a vegetação ser mais arbustiva. E quando eu estou em um clima em que o predomínio é o clima seco, a tendência é a vegetação ser herbácea. Ora, isso não significa que toda a área de clima seco só vai ter vegetação pequena, herbácea. Eu posso encontrar também arbustiva. Eu posso encontrar em áreas de chuvas constantes todos os tipos, porque, em geral, o clima chuvoso ele também vai ter temperatura elevada, quando é o caso da Amazônia na linha do Equador. Esquenta, aumenta a temperatura, se tem água disponível, ela evapora, condensa e chove. Consequentemente, eu tenho alta biodiversidade e a biodiversidade também me gera espécies diferenciadas por tamanho. De qualquer forma, eu consigo perceber claramente que no complexo amazônico chove constantemente e a vegetação é a floresta amazônica ou equatorial. Essa vegetação é de grande porte. Eu consigo perceber que o litoral brasileiro tem a Mata Atlântica. A Mata Atlântica do litoral brasileiro é uma vegetação arbórea, chuvas constantes, litoral brasileiro, grande influência da maritimidade, a influência do mar. Eu consigo perceber que na região centro-oeste brasileira, o verão é chuvoso, mas o inverno é seco. Tem uma estação determinante de estiagem, seca e estiagem.
Por isso, o predomínio é de médio porte, arbustiva, arbusto, o cerrado. Vegetação essa que, em alguns lugares, chamam de savana. Quando eu analiso o sertão nordestino, que é o caso da questão, eu percebo que a vegetação ela é de pequeno e médio porte, ela é herbácea e arbustiva. Logo, a análise da questão já está te falando que a vegetação está nessa característica aqui, logo associada a um clima mais seco do que um clima úmido. Primeiro ponto. Além de trabalhar esses dois quadrinhos de uma maneira simples para ficar mais fácil para responder, lembra também que a vegetação ela vai perder água pelas folhas. Se a vegetação perde água pelas folhas, significa que, por raciocínio lógico, se eu tenho mais folhas largas, eu vou perder mais água. Se eu tenho folha estreita, eu vou perder menos água. E se eu não tenho folha, no lugar da folha eu tenho espinho, aí eu vou perder muito pouco. Eu vou, pelo contrário, conservar água no meu interior. O texto te diz que a vegetação que ele está analisando, ela é espinhenta e quase não tem folhas. A presença do espinho e a falta de folhas é para que a vegetação não perca água. E por que ela não pode perder água? Porque ela não está numa área chuvosa. Se a minha vegetação está numa área chuvosa, ela pode perder água. Consequentemente, ela tem folhas largas. Então, um exemplo muito claro. A floresta amazônica é uma vegetação de folha larga. Folha larga é chamada latifoliada. É latifoliada, é folha larga, porque chove constantemente. Pode perder água. Quando eu analiso a vegetação caatinga ou cactáceo, que é o que o texto analisa, é uma vegetação do sertão nordestino, uma vegetação de um clima semi-árido. Não é árido, ou seja, desértico, é semi-árido, mas é muito seco. Consequentemente, essa vegetação não pode perder água. Ela tem que guardar água no seu interior para a sua sobrevivência. Então, no lugar de folhas, ela vai ter a presença de espinhos e as folhas vão ser em menor escala. Consequentemente, os espinhos estão mais ligados ao clima seco. E além de espinhos, lembra que a vegetação de clima seco, ela também tem galhos retorcidos. Os galhos retorcidos são adequados ao clima seco e, além de tudo, geram a menor perda de água. Então, eu consigo analisar clima e vegetação pensando nas características principais. Se eu analisar as características principais, eu penso nas folhas. Se eu analisar as características principais, eu penso no tamanho, eu penso na biodiversidade e eu consigo visualizar isso de acordo com a condição climática. E mais último termo que vai aparecer aí nas múltiplas escolhas e que a gente não citou é o que é ser perennifólia. A gente já vai ver que tem uma alternativa que fala de perennifólia. Perennifólia são folhas fixas. Caducifólia, folhas que caem. Então, quando eu analiso o complexo amazônico, as folhas são fixas. É uma vegetação perennifólia. Quando as folhas caem, por exemplo, na região sul brasileira, a região sul brasileira, olha, diferente do resto do Brasil, aqui está a linha do Equador, aqui está o trópico, trópico de baixo, trópico de Capricórnio. Aqui está o trópico de Capricórnio. Aqui, ó, eu tenho o Brasil. Mas olha, percebe que a região sul, ela sai do trópico, ela está já na área temperada. Consequentemente, a região sul, ela já tem as estações do ano mais bem definidas. A região sul, eu consigo perceber uma vegetação mais ligada às 4 estações do ano. O que eu não percebo de maneira clara entre os trópicos, já que a incidência solar ela é constante e ela é direta. São áreas em que, em geral, eu percebo uma temperatura mais alta e climas chuvosos quando eu tenho a presença de rios, mares e vegetação regulando o índice pluviométrico.
Ora, a região sul é uma região que eu consigo perceber as 4 estações bem definidas. E se eu tenho as 4 estações bem definidas, vamos lembrar, no outono as folhas caem, na primavera fica tudo florido. Música Sandy Júnior, outono as folhas caem, na primavera é florido. Ora, isso eu consigo perceber aqui. As folhas caem. Se as folhas caem, a vegetação é caducifólia. Caducifólia, folhas caem. Perennifólia, folhas fixas. Então, perennifólia, complexo amazônico. Caducifólia, região sul brasileira. Assim a gente toca nos principais nomes relacionados à vegetação. Tamanho, biodiversidade, folhas e característica de perennifólia ou caducifólia. Para a gente fixar, voltando à questão, já percebemos que a questão trabalha com os termos ligados a clima seco. Você agora percebeu claramente que quando a questão te fala que tem presença de espinho, que é uma área sem folhas, que é uma área de galhos retorcidos, ela está falando de clima seco, vegetação ligada ao clima seco. E vegetação ligada ao clima seco é chamada vegetação xerófila. Xerófita é a vegetação ligada ao clima seco. Latifoliada, já comentamos, são folhas largas. Clima úmido. Mata de grande porte, transição para o grande porte. Ora, grande porte, em geral, é clima úmido. A adaptação à elevada salinidade não depende só da característica da vegetação, depende da análise do solo, da composição. Homogeneização da cobertura perennifólia, folhas fixas. Lembra que estamos numa área em que tem árvore em geral sem folhas, galhos retorcidos e secos, folhas que caem e são substituídas por espinhos. Para ficar mais claro, aí as características da vegetação da caatinga. A caatinga é uma vegetação encontrada no semiárido do Nordeste brasileiro, em maior destaque. É aquela em que a gente tem galhos retorcidos, é aquela em que a gente percebe a presença de cactos, é aquela em que, em geral, eu tenho tamanho pequeno. Mas olha, a gente não comentou raízes profundas. Por que as raízes profundas? É importante também você associar sem precisar decorar. Ora, por onde a vegetação consegue água, ela perde pelas folhas e ela ganha pela raiz. Se a vegetação está numa área que não tem água disponível, ela tem que buscar a água. Se ela não tem água disponível e tem que buscar a água, a raiz tende a ser profunda. Então, raízes profundas são mais ligadas à área em que eu não tenho água disponível. É uma característica da vegetação da caatinga. Aí o mapinha com as áreas, os complexos, os biomas e os desenhos para você ter uma ideia. Bioma Amazônia, heterogênea, diversificada, porque a temperatura é elevada. Grande porte, chove constantemente e tem temperatura elevada. Quando eu analiso esse pedacinho daqui, ó, é o Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Mato Grossense é chamado zona de transição. O Pantanal Mato Grossense representa uma área mais rebaixada comparada ao Planalto Central brasileiro. Área essa que, por ser mais rebaixada, concentra a maior quantidade de água. E por isso a gente acabou dando o nome de Pantanal. É uma área em que durante o verão você percebe uma quantidade de água gerando alagamento. E essa vegetação é mais ligada a esse regime pluviométrico elevado. Olha aqui a mata de araucárias, o pinheiro brasileiro. É uma vegetação mais homogênea. Você não percebe a diversidade daqui. Por que ela é mais homogênea? Porque a região sul tem uma temperatura mais baixa. A região sul está depois do trópico, então mais homogênea. Olha aqui o cerrado brasileiro, médio porte, arbustiva, e também tem galhos retorcidos, e também não tem tantas folhas, porque eu tenho uma estação marcante seca. Olha o bioma da caatinga. Você percebe que é justamente o que a questão estava falando. É a análise de uma vegetação que tem mais espinhos, é a análise de uma vegetação que tem poucas folhas, é a análise de uma vegetação de galhos
retorcidos. Ah, mas por que a Mata dos Cocais está tão próxima da Caatinga e ela consegue ter um grande porte? Porque ao mesmo tempo que ela está próxima da Caatinga, ela também está próxima do complexo amazônico, recebendo também umidade deste complexo. Enfim, ainda temos que comentar da Mata Atlântica, litoral brasileiro, alta biodiversidade, porque é uma área quente e úmida, e o Pampas, e a pradaria, e a vegetação mais rasteira, que a gente consegue perceber também na região sul. Então aqui a gente tem uma visão geral dos biomas brasileiros. Até a próxima, bons estudos!